Boa noite, gente. Boa noite. Ó, de primeira, viu? Tudo bem aí com vocês? Tranquilos? Legal, sejam bem-vindos aí mais uma vez à nossa Casa de Orações e Estudos Aparecida Castelli. Bom, hoje a gente tem aí um tema um tanto quanto interessante para tratar, né? Para falar um pouquinho, para a gente poder refletir sobre essa passagem do Evangelho. E vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que nos auxilie essa noite, na nossa compreensão, para que a gente possa levar para o restante da semana, até a próxima, né? Bom, tem pelo menos uma semana para pensar sobre a lição de hoje, né? E que também que eu possa recordar e lembrar dos principais detalhes. Qual que era o tema, não? Tô brincando. Acabou de ler, gente. Bom, vamos começar aí, chegar no entendimento. Alguém sabe o que é candeia? Eu disse candeia, não cadeia. Uma lamparina. Rapaziada de hoje, o que é lamparina, vocês sabem? Eu cheguei a ver assim algumas figuras, né, ilustrativas. Eu lembrei muito do desenho e do filme do Aladim, a lâmpada do gênio. Tá? Então, era chamada na época, né, no tempo em que Jesus estava encarnado entre nós, a iluminação das casas tal era através do fogo. Tá? Muito bem, então já sabemos o que é candeia. E alqueire? Não vem me falar de agronomia, de tamanho de latifúndio, não é isso não. Alqueire. É uma medida mesmo de terra. É uma medida. Para nós, hoje, a gente, sim. Aí, vou colocar a candeia debaixo da terra, é isso? Faz sentido. Alqueire, gente, naquele tempo, né? Eram cestos. Acho que todo mundo aí, ou grande parte, já viu em alguns filmes, quando eles transportavam mantimentos, alimentos no lombo, né, dos burros, do boi, enfim, aqueles cestos largos, um de cada lado. Aquilo era chamado de alqueire, tá? E, se eu não me engano, e era grande, você imagina. Agora que a gente já sabe o conceito de candeia e alqueire, já começa a fazer um pouquinho mais de sentido a leitura do Evangelho de hoje. Vamos para o lado agora da simbologia. A candeia, a luz. Então, quando Jesus fala, quando a gente não acende uma luz para colocar debaixo de um cesto, ou debaixo da cama, debaixo de uma mesa, a gente acende a luz para que ela ilumine, clareie o ambiente o máximo possível. Certo? Legal. Então, o que é essa luz? Qual é o sentido, o significado dessa luz que o Evangelho vem nos trazer na noite de hoje? O que é a luz? É simplesmente uma iluminação, assim como nós temos aqui hoje? Qual é essa luz? Aqui Jesus. Conhecimento. Que mais? Sabedoria. As revelações. Porque afinal de contas, o que Jesus veio fazer na Terra? Ou será que ele não tinha coisa mais importante para fazer lá do lugarzinho dele? O que Jesus veio fazer à Terra? Ficar por 33 anos aí, encarnado, tendo que aguentar a gente e falar, gente, que povinho atrasado esse povo. Ué, o que ele veio fazer na Terra? Segundo a nossa doutrina, nós temos 3 grandes revelações. Tá? A primeira delas,
Moisés, que veio, né, que recebeu os 10 mandamentos. Muito bem. A segunda revelação, Jesus Cristo, que é onde a gente já entra no Segundo Testamento, na Bíblia. E o terceiro, e o até então último, a última revelação, o Espiritismo, que é o também conhecido como Consolador Prometido, que Jesus tanto falava. Quando ele já sabia que já estava chegando nos seus momentos derradeiros aqui, né, enquanto ser encarnado, que ele falava que ele iria para o Pai, mas que seria enviado o Consolador Prometido. E cá estamos diante dele, não só o Evangelho, mas toda a doutrina, toda a obra, principalmente todas as obras de Allan Kardec, que veio elucidar, que veio esclarecer, que veio clarear muitas coisas as quais ele cansou de falar mais de 2000 anos atrás, e a gente olhava e falava assim, é. Afinal de contas, a gente estava lá, vocês não lembram? Vá. Tem gente que fala até hoje, não, mas é porque eu joguei pedra na cruz. Mas já ouviram essa expressão. Aí tem aqueles que são mais assim, falando, não, gente, eu não só joguei a pedra na cruz, como eu fui aquele soldado que enfiou a lança no peito dele para ter certeza que tinha ido. De tanto resgate que tem na encarnação. Pois bem, então, essa é uma passagem também que Jesus teve no momento do Sermão da Montanha. Aqui ele falava muito em parábolas, principalmente quando ele falava para grandes multidões. Para alguns apóstolos, né, para alguns discípulos, que ele percebia e ele já sabia que tinha determinado nível de conhecimento, de adiantamento, ele colocava um pouco mais de informação a respeito, né, de como seria o reino de Deus. Porque foi exatamente isso. Resumindo toda a passagem de Jesus, durante seus 33 anos aqui conosco, ele veio trazer o reino de Deus, ou nos preparar para recebermos o reino de Deus. Mas até então, como até hoje, em pleno século 21, nós temos uma mente limitada ao nosso dia a dia, limitada à nossa rotina, limitada à matéria. Quando a gente lê essas lições do Evangelho, essas passagens que Jesus nos deixou, é automático, gente. É automático a gente tentar entender com a nossa visão enquanto matéria, enquanto espírito encarnado. Aí vem e ele diz assim, quer ver? Porque ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E aí? Se eu for analisar essa frase pelo lado material, eu já fico louco. Como assim? Quem tem vai receber mais, e quem não tem, o pouco que tem ainda vai ser tirado. Agora, de novo, todo mundo olhava e ficava assim, Porque é muito louco isso, para o pessoal da época, para nós, naquela época, entendermos a mensagem, o que estava por trás do que Jesus estava nos trazendo. Quando ele falava sobre o reino de Deus, que ele era, né, ele foi identificado e ele confirmava que era o Messias, todo mundo achava que ele ia puxar uma espada, ia
recrutar um exército e derrubar Roma. Era essa a expectativa que nós, naquela época, que o povo daquela época tinha. Mas não. Por quê? Nós tínhamos uma visão, assim como temos até hoje, materialista. A gente entende do nosso jeito. E o pior, a gente quer que seja do nosso jeito. E aí quando Jesus falou, não é bem isso que eu estou falando que eu vou fazer. Não é bem isso que eu vim fazer aqui. Aí o povo pelo menos uma boa parte, se decepciona. Tinha até apóstolo que não se conformou. Que era esse o reino que Jesus estava propondo. Um reino de amor, um reino de compaixão, um reino de misericórdia, onde todos eles estavam esperando que Jesus seria o grande comandante, o grande general de um exército de Deus. E vem Jesus e fala que se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Olha isso. Mas se a gente começar a entender, a ouvir essas lições pelo lado espiritual, a coisa muda um pouquinho de figura. Afinal de contas, alguém aqui tem dúvida de que nós somos espíritos? Alguém tem dúvida? Não. Ufa. Legal. E alguém também tem alguma dúvida de que nós estamos hoje aqui somente uma passagem? A nossa encarnação é passageira? Alguém tem dúvida? De que um dia voltaremos para o mundo espiritual? Voltaremos para a nossa verdadeira casa? E por que então que a gente hoje, agora falando dos dias atuais, hoje ainda eu tento entender as lições de Jesus olhando pelas questões da Terra? É de se pensar, não é? Afinal de contas, a gente não pode esquecer o que é que nós temos, por que é que nós estamos encarnados? Qual que é a finalidade? Eu estou aqui numa enorme escola chamada Terra para depurar algumas questões, algumas mazelas que eu carrego, que eu trago comigo de existências anteriores, procurar me instruir, procurar me melhorar moralmente e espiritualmente, para que no regresso ao nosso lar eu esteja pelo menos um degrauzinho acima do que eu estava na encarnação anterior. É isso. E por que que a gente insiste em pegar as lições de Jesus e tentar trazê-la para as questões materiais? Claro, gente, como a gente já sempre fala aqui, né? Não é pecado, não é errado eu querer ter uma casa boa, um carro, enfim, roupas. Não é errado. Tem coisas que são necessárias. E se eu tenho condições de ter alguma coisa boa, por que não? O problema está onde eu começo a colocar essas coisas como prioridade da minha vida. Quando eu começo a dar para essas coisas mais importância do que realmente deveriam ter. Porque, de novo, como eu comentei, o nosso objetivo aqui é nos melhorar, nos preparar para um regresso para a pátria espiritual. Então, olhando desse lado, por esse ângulo, quando a gente vê essa frase, porque ao que tem se lhe dará e terá em abundância,
Jesus está se referindo ao conhecimento, à evolução espiritual e moral, à facilidade, vamos dizer assim, entre aspas, de compreender essas mensagens. Que quanto mais eu tiver condições de compreender e de absorver, eu vou tendo mais informação. Eu vou tendo mais conhecimento. E a mesma coisa acontece com a gente, né? Hoje, aqui falando da nossa vida enquanto estudantes. A gente começa lá no fundamental, vai, né? Na minha época era primário, colegial, agora é fundamental, qual que é outro? Médio, enfim. Não é? E você vai. De repente você entra numa área que você se identifica tanto, que você gosta tanto, que você vai continuar estudando. Não é assim? Mestrado, doutorado e por aí vai. Ah, mas é porque eu tenho que fazer? Talvez. Mas muitas vezes quem chega nesse grau é porque realmente gosta. É porque tem sede de conhecimento e de informação. E vai atrás. E é assim com relação às revelações trazidas pela doutrina espírita com os ensinamentos de Jesus. Quanto mais a gente for atrás, quanto mais a gente aguçar pelo menos a curiosidade em tentar entender determinadas questões, mais será dado. Só que tem um porém. Quanto mais for dado, mais será cobrado. Porque aí eu não posso mais alegar o desconhecimento. Por que você fez isso? Ah, mas eu não sabia. Não, sabia sim. Sabia. Você fez o tomo lá nos dos anos, né? 2000, lá na casa de oração. Depois teve aulas online. Você sabia. Então é isso, gente. Agora, o oposto também é verdadeiro, né? Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quer dizer, o que eu tenho enquanto ser encarnado? O que nós efetivamente nós temos? Eu posso falar, não, isso eu tenho, é meu. De novo, o conhecimento. O que eu tenho são todas as experiências que eu já vivi nessa encarnação e as experiências de encarnações anteriores também. Isso eu carrego, isso vem comigo. Então isso é realmente meu. Agora, tem coisas que a gente acha que tem. Como, por exemplo, esse corpício. Fala assim, o meu corpo, também entre aspas, que nem esse corpo a gente vai levar. O corpo, a matéria, é emprestada para que a gente possa ter condições de estar encarnado aqui nesse planeta Terra, para a gente poder cumprir com aquilo que a gente deveria, ou disse que ia cumprir, que depois vai ficar e volta o nosso perispírito para o plano espiritual. Então, é isso que Jesus nos diz. Que até o que não tem vai ser tirado. Ou seja, você acha que você tem o corpo, mas nem o corpo você tem. E mesmo assim vai ser tirado. Agora, você imagina se há mais de 2000 anos atrás ele falasse isso. Se teve uma passagem também dele, vamos ver se eu vou lembrar direito aqui, que ele comentava que nós teríamos que nascer de novo. Não era isso? E depois alguém perguntou para ele, mas como, mestre? Como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Jesus olhou e falou assim, sabe de nada, inocente. Vocês imaginam?
Né? Quando ele falou isso, já causou um alvoroço. Então, não tinha como abrir tanta informação naquela época. E seguramente eu posso dizer que até hoje tem muita coisa que a gente ainda não sabe, que ainda não foi revelado. Por quê? Porque também nós estamos num estágio, por mais que a gente tenha já um entendimento, uma compreensão das lições do Evangelho, mas a gente não consegue colocar na prática no dia a dia. A gente sabe, entende, pô, legal, entendi, mas na hora do vamos ver, não é? Como disse o doutor Pedro aqui há umas semanas atrás, né? Quando a gente está fazendo o evangelho no lar, aí de repente, na sequência aparece lá, amar os vossos inimigos. Falou, opa, pula, essa aqui eu ainda não estou preparado para... Né? É verdade. A gente sabe. Mas, vamos nos dar por felizes. Porque tudo isso é um processo de evolução. E tudo tem o seu tempo. Cada um de nós aqui tem o seu tempo. Por mais que nós estejamos hoje aqui, todos juntos, reunidos aqui na casa de oração, ouvindo sobre o mesmo tema, mas certamente alguém vai ter um entendimento diferente do outro. Vai, de repente, comentar ou replicar o que está sendo falado aqui de uma outra forma. Porque nós somos seres individuais. Cada um de nós temos o nosso caminho, temos a nossa estrada a ser percorrida. Cada um de nós temos aí as nossas mazelas. E cada um de nós sabe exatamente a hora que põe a cabeça no travesseiro, sabe onde que a gente falhei hoje. Ou onde a gente acertou. E principalmente, onde a gente deixou passar uma oportunidade de fazer um negócio legal. Tudo isso, gente, tudo isso é sinal da nossa evolução ao longo, não só desses anos, ao longo de várias existências que a gente já teve. E é assim que se dá a nossa evolução, o nosso crescimento. É gradativamente. Não adianta a gente falar, já entendi tudo aqui que o Jesus falou na lição de hoje. A gente vai conseguir sair fazendo? Não vai. Então, vamos lá, devagar. Devagar. Assim como o Alexandre, que também faz palestras aqui, ele usa muito o exemplo do carnê. Você vai lá, compra um monte de coisa no carnê e vai lá em 72 prestações. Aí você vai chegar lá na loja e falar assim, tá aqui, vim pagar tudo de uma vez. Aí o cara fala assim, será que consegue pagar tudo de uma vez? É assim a nossa existência. É um enorme carnê que a gente vai pagando as prestações. Tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. Então, às vezes a gente se cobra. A gente se cobra. Poxa, por que eu não falei assim? Por que eu não agi de outra forma? Mas só pelo fato da gente já ter essa consciência que poderia ter sido dito ou feito de uma outra maneira, já é um crescimento. Já é sinal que a sementinha do Evangelho já está plantada ali no coração da gente. E que a gente está no caminho certo. E, para a gente poder finalizar, algumas outras questões que não nos foram reveladas ainda, é justamente porque a nossa condição, enquanto habitantes do planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, não nos não vou dizer permitido, mas seria inútil trazer determinadas informações, porque a gente, assim como fizemos há mais de 2000 anos atrás, a gente não ia entender. A gente não iria conseguir assimilar.
Vamos deixar para o momento em que a gente estiver num planeta de regeneração. Outras informações surgirão, outros conhecimentos aparecerão. E é assim. Assim como a gente também tem na escola aqui. Não adianta eu querer falar sobre equação do segundo grau, falar sobre logaritmo para uma criança que está no 4º ano ou no 5º ano, enfim. Não adianta. Ela vai ficar olhando para tua cara assim, ó. E? Certo? Que nosso Senhor Jesus possa iluminar a semana de todos nós, que os mentores de todos vocês estejam bem próximos, trazendo alívio, trazendo paz e conforto aos corações de vocês. Tenham todos uma ótima noite.